Olá, amigos do canal Jalmasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos analisar o estado de São Paulo desta terça-feira, 1º de junho de 2021, em sua edição 46.613, onde na página A12, portanto, no setor internacional, nós vamos falar de mais uma notícia acerca da demografia chinesa. Isto mesmo, a China anunciou surpreendentemente que agora vai admitir até 3 filhos por casal. Lembrando que de 1979 até 2015, nós tínhamos a política do filho único. 2015, portanto, até 2021, a permissão era para 2 filhos. Agora já são 3, como os tempos mudam. A reportagem que nos chega através do New York Times e do Washington Post tem o seguinte título: China vai permitir que casais tenham 3 filhos para conter crise demográfica. O subtítulo é: Desafio. Governo tenta reverter baixas taxas de fertilidade que, somadas ao rápido envelhecimento da população, ameaçam o crescimento econômico do país no longo prazo, já que essa combinação tende a fazer com que haja falta de mão de obra. Em havendo falta de mão de obra, evidentemente, nós temos uma diminuição da produção, da produtividade e do mercado de consumo, o que evidentemente é uma bomba relógio para ir desacelerando o crescimento de qualquer economia. Gastos elevados com moradia e educação desestimulam os chineses a ter mais filhos. Nós temos um suporte para a reportagem, como, por exemplo, esta belíssima foto com uma mãe chinesa e o seu bebê. Custos. Especialistas recomendam incentivos fiscais e subsídios educacionais para incentivar os pais a ter mais filhos. Toda uma geração de chineses acostumou a ouvir o governo que era necessário ter apenas um filho por casal para permitir o salto avanço chinês. Agora estão ouvindo o contrário. Fato é que o custo de vida é maior na China. Para tanto, o casal todo trabalha. É mais difícil ter filhos e o custo de formação social de um cidadão é cada vez maior, o que também desestimula. Há um olho na reportagem natalidade. 0,53% é a média anual de crescimento populacional na China. Isso é praticamente a metade do Brasil. 12 milhões de crianças nasceram em 2020. Realmente impressionante, mas no Brasil nasceram em 2020 3 milhões e 600 mil crianças. Há também uma faixa com cor diferente, simulando um olho, dizendo pontos-chave. A gestação do colapso da taxa de natalidade. Filho único. A política instituída no final dos anos 1970, governo de Deng Xiaoping, que evitou 400 milhões de nascimentos, segundo dados oficiais. Naquela época, a China encaminhava-se para o desenvolvimento que colhe hoje e, evidentemente, não tinha condições de viver uma situação de explosão demográfica. 2 filhos. Proposta para amenizar o impacto do envelhecimento da população foi sugerida pelo governo de Xi Jinping em novembro de 2015 e entrou em vigor em 2016.
2 filhos por casal. 3 filhos. Após censo detectar declínio na taxa de natalidade, diferentemente do Brasil, a China manteve o seu censo decenal, portanto, ele acaba de ser divulgado, embora tenha sido contabilizado em 2020. O governo permite 3 filhos por casal para combater o rápido envelhecimento da população. O país vai melhorando a qualidade de vida, evidentemente as pessoas vão vivendo mais. Há também uma análise da Bloomberg, editorial do Japan New Yomiuri, no Japão. Envelhecimento ameaça estabilidade do regime chinês. Parece que o Ocidente encontrou aquilo que ele queria, que era uma brecha para analisar uma possível crise na China. A China divulgou os resultados de seu censo populacional, realizado uma vez a cada 10 anos. A população aumentou 72 milhões de habitantes na última década, mas a taxa média de crescimento anual desacelerou de 0,57% há uma década para 0,53%, a mais baixa desde que as estatísticas começaram a ser registradas. A porcentagem da população com 65 anos ou mais aumentou 4,63 pontos percentuais, pulando para 13,5%. Portanto, em cada 8 habitantes chineses, 1 é idoso. Segundo os padrões internacionais, uma sociedade envelhecida é definida como aquela com uma população idosa de mais de 14% da sua população. A China está com 13,5%, praticamente é um país envelhecido. E ela é super envelhecida com aquela em que os idosos representam mais de 21% da população, caso da Suécia. E a China, se não se cuidar, devido evidentemente à baixa natalidade e ao aumento da expectativa de vida graças ao desenvolvimento, pode atingir isso já na próxima década, em 2030. A China se tornará uma sociedade envelhecida no final deste ano. Por outro lado, o número de nascimentos em 2020 caiu quase 20% em relação a 2019, para 12 milhões de crianças. A maior queda desde a fundação da República Popular da China, que se deu no dia 1º de outubro de 1949. A taxa de fertilidade total, o número médio estimado de filhos que uma mulher teve em sua vida, também caiu para 1,3, o mesmo nível do Japão. No Brasil, a taxa de fecundidade é de 1,9 filho por casal. Na China, 1,3. É claro que nós não temos reposição social, porque 2 pessoas estão formando na China menos do que 2 pessoas. Isso vai apontar lá na frente para um declínio da população. Por muitos anos, a China controlou à força sua população com a sua política de filho único. Há 5 anos, começou a permitir que as pessoas tivessem um segundo filho, mas o número de nascimentos não cresceu, em parte em razão do aumento dos custos da educação e do modo como são tratados os agricultores que migraram para as cidades. A força de trabalho também está diminuindo, já que a porcentagem da população em idade ativa de 15 a 64 anos caiu para 68%, dos 74% registrados 10 anos atrás. Esse impacto é perigoso. Claro que a gente tem que levar em consideração que a sociedade chinesa, ela se desenvolve num nível tecnológico impressionante e que, portanto, esta mão de obra pode ser sim substituída por máquinas. Então nós temos que tomar cuidado na análise para ver se ela não é tendenciosa, se ela não é enviesada para atender aos interesses de outras localizações e simular uma possível derrocada da China
sobretudo para aqueles que investem no país e que começam a se amedrontar. Lembrando que o capital internacional, sobretudo o especulativo, ele é muito volátil. Entendo uma notícia desta, ela pode se retirar da China e migrar para outros mercados. Isso, claro, pode ser interessante para quem está por trás das agências de notícia. O pico populacional e o declínio do número de trabalhadores significam que o modelo convencional de crescimento, que contou com farta mão de obra e, portanto, barata, e um enorme mercado consumidor, está chegando ao seu limite. A expansão dos custos da previdência social também é um grande risco. O governo chinês está considerando suspender completamente as restrições de nascimentos e aumentar a idade de elegibilidade para receber pagamentos de pensões. Em março, Pequim anunciou que levará suas medidas de combate ao envelhecimento da sociedade a uma estratégia nacional. Isso indica um forte sentimento de crise pelo atraso na tomada de medidas para prevenir o envelhecimento da sociedade. A China gastou sua força nacional para expansão militar e avanços marítimos, em meio a uma política para tornar a nação uma superpotência, o que aconteceu principalmente nos últimos 2 governos, o de Hu Jintao, que começa em 2002, e o de Xi Jinping, que começa em 2012. E alocou uma grande parte do seu orçamento para controlar seu povo e manter a ordem pública. O atraso no desenvolvimento da Seguridade Social pode ser considerado um efeito negativo dessa situação. Se a China não melhorar seus sistemas de apoio a creches, cuidados de enfermagem, serviços médicos e pensões, além de eliminar disparidades, não será capaz de manter a estabilidade no longo prazo. A turbulência da sociedade chinesa também afetará a economia global e a política internacional. É hora de o governo do presidente Xi Jinping reavaliar suas prioridades. Sem dúvida alguma, foi uma cutucada na China para que ela se torne um país normal, que não dispare tanto avante dos outros e que ela também tem problemas cotidianos tais quaisquer países do mundo. Um grande abraço, fiquem bem, eu os vejo oportunamente numa nova edição do seu Jornal do Mazar. Tchau, pessoal!